Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje estamos mais uma lição da nossa escola bíblica, classe Catecúmenos, lição 6, vai falar uma nova família, a igreja. Então, o que é uma igreja? A responsabilidade da mãe não termina quando dá a luz de um bebê. O que acontecerá ao bebê se sua mãe não cuidar dele e não providenciar um ambiente familiar? Se ela se descuidar completamente do bebê, ele ficará desnutrido, terá dificuldades em seu desenvolvimento físico e não crescerá de forma normal. Então, de que precisa o bebê normal e saudável para crescer e desenvolver física, emocional e espiritualmente? Então, precisa de comida, de cuidado, amor. Então, o trabalho da mãe não termina quando o bebê nasce. Seu trabalho apenas começa. Ali, ela é responsável por prover as 3 necessidades básicas da criança, que foram mencionadas, né? A comida, o cuidado e o amor. Então essas 3 necessidades básicas do bebê são supridas de uma melhor forma no ambiente familiar. Então, algumas semelhanças entre o bebê recém-nascido e o crente recém também nascido. O novo crente deve ter comida espiritual, cuidado e amor. Caso não haja comida, cuidado e amor, é difícil que o novo crente se desenvolva normalmente para ser usado como filho de Deus. Algumas vezes vemos pessoas que nascem de novo, mas que voltam à forma antiga de viver e não são constantes na forma cristã de viver. Como o novo crente chega ao amadurecimento? Como as suas necessidades básicas são satisfeitas? Deus tem um plano e tem providenciado uma forma para satisfazer as necessidades dos seus filhos. Como fazer isso também dentro desse contexto que estamos vivendo de pandemia, em que nós não podemos nos encontrar, né? Tem que haver o distanciamento social, não podemos nos abraçar, não podemos estar apertando as nossas mãos. Nós temos que usar os mecanismos, as ferramentas que temos em mãos, no caso, as mídias sociais, as redes sociais, para também alcançar corações, ligações, né? Fazer ligações. Então, Deus tem provido um plano para nós. Se nós observarmos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar referências sobre a igreja do Novo Testamento. Né? Atos 2, de 41 a 47 vai falar sobre isso. Então, esses crentes eram de uma família espiritual, atuavam como família, tinham um novo relacionamento como irmãos, porque seguiam o Deus eterno, seu Pai espiritual. Então, o que é uma igreja? É um grupo de pessoas que se arrependeram de seus pecados e colocaram sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Ou melhor, como Salvador e Senhor. E imediatamente foram batizados por imersão. Então, nessa série de estudos que estamos colocando aqui no nosso canal do YouTube, é com o objetivo de preparar você, meu querido irmão, minha querida irmã, recém-convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e prepará-lo para o batismo. Então, essas pessoas começam a se reunir com regularidade, como família de Deus, e tem um companheirismo em oração, no louvor e também no estudo da Bíblia, com o propósito definido de glorificar o nome de Cristo e estender o reino de Deus na terra. Isso é igreja. Então, na introdução da carta de Paulo aos crentes que viviam em Tessalônica, ele diz: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, a igreja é um grupo de pessoas que tem se dedicado a Deus e uns aos outros como companheirismo e serviço. Olha que legal. Começamos a ter tudo em comum. A igreja começa a... Quando você vai integrar essa nova família, essa família cristã, você vai ver que tem muitas coisas em comum. Né? Então, o trato, o alimento, o cuidado, né? Como disse, o trato e o amor. Isso é de suma importância para a vitalidade do novo convertido ao Evangelho. Então, uma igreja não é um edifício, um prédio, nós temos vivido isso, temos aprendido isso. A igreja se reúne no edifício chamado templo, em casa de algum membro ou em outro lugar público. A igreja que se reúne na casa de um membro é a igreja, igual àquela que se reúne no templo. Então a igreja sou eu e você, templo do Espírito Santo. Então, se nós lermos Romanos 16:5, Jesus Cristo é o fundador desta igreja. Eu gostaria de ler
com os queridos? Romanos 16, 5. Vai dizer assim, ó. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então o apóstolo Paulo vai saudar a igreja que está reunida, não é? Que somos nós. Então, a Bíblia esclarece o assunto dizendo que a igreja é como um corpo e tem Cristo como cabeça. Se nós observarmos em Colossenses 1, 17, 18, nesse versículo nós vamos poder observar que Jesus Cristo como cabeça da igreja, que Cristo é o único recurso da vida do corpo. A igreja já está sob o senhorio de Cristo. Nós vemos Efésios 5, 23, vai falar que nós já estamos submissos à vontade do Senhor Jesus Cristo. Cada membro está sob a autoridade de Cristo. É muito importante a igreja não permitir que qualquer pessoa ou organização tenha absoluto controle ou autoridade sobre a vida dos membros. Somente Cristo merece a nossa absoluta autoridade. Então o que faz a igreja? Se nós lemos uma vez Atos 2,42, né, vamos fazer menção a essa leitura desse texto. Atos 2,42. Vai dizer assim, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que eles faziam, né? Eles vai desenvolver pelo menos 9 atividades básicas que formaram esta igreja. Primeiro, creram em Jesus Cristo. Segundo, foram batizados. Terceiro, uniram-se ao grupo. Quarto, passaram um tempo aprendendo. Quinto, fizeram parte do companheirismo. Sexto, partilharam suas posses para ajudar nas necessidades dos demais membros da família. 7. Oravam juntos. 8. Reuniram-se regularmente como grupo na adoração. E o 9, que os novos crentes acrescentavam-se ao grupo. Isto é a igreja do Senhor. Então, nas 3 necessidades básicas que falamos no início dessa lição, alimento, cuidado e amor, nós podemos observar e ver que essas novas atividades, também 9, vão ser mencionadas como preenchidas as necessidades dos novos crentes. Então a igreja vai estudar a palavra e orar em conjunto. Então isso proporciona o cuidado que todo crente precisa. Também o novo crente experimenta o amor por intermédio dessas atividades. A igreja também vai chegar até os não convertidos e compartilhar o amor de Deus. Legal, né? Na próxima lição nós vamos discutir amplamente as atividades da igreja, tá? Então, como se inicia uma igreja? Isso é importante. Então, através dessas 9 atividades básicas que nós mencionamos. Quando o grupo de crentes decide unir-se para participar dessas atividades de forma regular, isso já constitui uma igreja. Então, um grupo pode chegar a ser uma igreja quando os crentes são batizados e decidem que continuarão reunindo-se como uma família cristã para adorar a Deus, para estudar a Bíblia, para o companheirismo e para compartilhar as boas novas com os amigos, colegas e vizinhos. Então, algumas sugestões práticas para iniciar as atividades básicas da igreja. Primeiro, o grupo necessita fixar um tempo para reunir-se regularmente. Nós costumamos dizer que a igreja neotestamentária tinha o costume de reunir-se aos domingos porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Então isso responde muitas perguntas, né? A igreja se reúne aos domingos porque vai buscar, né? A igreja neotestamentária, nós somos uma igreja neotestamentária, que se reúne no domingo porque tem como símbolo o ressurgimento de Jesus Cristo. Nós vamos separar esse dia para adorá-lo, né? Então, além disso, a igreja pode se reunir qualquer outro dia para oração, estudo da Bíblia e companheirismo, mas o culto de louvor e adoração nós separamos o domingo, como também nós temos feito na nossa igreja. Então, ela reunia também regularmente nos lares. As reuniões eram simples e espontâneas.
todos os componentes participavam e todos eram considerados importantes. Segundo, o grupo precisava orar por sabedoria para escolher aqueles que exerciam liderança na adoração e no estudo bíblico. Todo o grupo deve reunir-se para estudar e também discutir com os capítulos, né, e estudar as passagens da palavra de Deus. No começo não se faz necessário ter um líder permanente. Em algumas igrejas o grupo sabe rapidamente quem deve ser o líder e também ministrar o estudo bíblico. Isso acontece no que refere ao líder dos cânticos. Porém, em algumas igrejas pode ser variados os líderes de estudo bíblico e dos cânticos, até se encontrar alguém que faça o mesmo de maneira regular. Então, os líderes são escolhidos através do consenso da igreja, né, das classes. Então, uma pessoa que tem uma boa fala, uma boa fala e também sabe se expressar, ter uma boa homilética, né? Isso que eu queria dizer. Então, a habilidade de falar não é igual ao dom de presidir, né? Então, ao selecionar líderes, atente ao aspecto de humildade, fé e também consagração. É muito importante a pessoa ser humilde, também ter fé, né? Acreditar na palavra e ser uma pessoa consagrada, né? Eu não estou falando de pastorado, não estou falando do pastor. Eu estou falando de um líder que vai ministrar os estudos e aquele que vai ministrar os cânticos dentro da igreja, tá bom? Então, o que uma igreja faz quando se reúne? Então, ela vai, mais uma vez, vai falar dos novos pontos, né, que eu falei. Então, cada igreja tem a sua própria forma de fazer as coisas. No começo é provável que o grupo decida participar do culto de adoração no domingo à noite e vai seguir o seguinte roteiro: oração, testemunho pessoal e estudo bíblico. Então pode ser numa forma de sermão ou alguém pode dirigir o grupo a um estudo sobre um capítulo da Bíblia. Então, os cultos públicos na nossa igreja, elas são ministradas, né, conduzidas por um dirigente. Nós temos um maestro também que vai nos conduzir aos períodos de hinos e cânticos congregacionais. Nós temos um ministério de louvor que vai nos conduzir a cânticos espirituais, louvores inspirativos. E nós temos o pastor. Eu sou um dos pastores, como pastor presidente da igreja. Vou aplicar sermões através da iluminação da palavra de Deus, do Espírito Santo ao nosso coração. A primeira aplicação vem a nós e nós fazemos essa aplicação junto à igreja também a abençoar, tá bom? Finanças da igreja. Depois de se reunir por algumas semanas, a igreja decidirá quanto ao levantamento de suas ofertas voluntárias como parte de adoração em cada culto. Com o tempo chegarão a conscientizar-se da necessidade de inários e talvez algumas cadeiras. Então, na parte de finanças, nós vamos entender que a importância da entrega dos dízimos e também das ofertas é de suma importância para a vitalidade do templo, né? Como pagar alguns compromissos, como água, luz, manutenção do templo. Tem igrejas que tem aqui o zelador, manutenir o templo e também fazer aquisições de bens para a melhoria dos encontros, das reuniões dos irmãos. Então se faz muito importante, como também prover ali o sustento do líder, da ovelha líder da igreja, né, também. E vai, isso em a grande parte das igrejas, né, que vai prover o sustento ministerial do pastor. Tem igreja também que vai ter ministro de música, vai ter irmãos que tocam, que são remunerados, e por aí vai, tá? Então, qualquer saída de dinheiro da igreja deve estar assinada por ambos os tesoureiros. Então existe um controle, um livro caixa, um registro, uma apresentação de relatório, né, tanto quanto da entrada quanto das saídas. É feito um controle livro caixa, tudo bem feitinho, bem registradinho. Na nossa igreja também isso é muito acessível e fácil de entendimento para que haja uma boa conduta com relação aos proventos, ao que entra dentro do nosso caixa da igreja. Então é de suma importância a pessoa que é membro desta igreja fazer a entrega dos seus dízimos e também das ofertas, né? Nós estamos em plena campanha de missões mundiais e nós observamos que é o momento de estarmos ofertando para enviar o sustento aos missionários que se encontram no campo, que contam com o apoio
das ofertas das igrejas, né? Nós, como igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, somos uma igreja cooperante e participativa. Novos membros. Quando há novos decididos, com vidas transformadas, esses deverão ser batizados e acrescentados ao rol de membros da igreja. É a igreja que decide quem está apto ou pronto para o batismo. Também é a igreja que decidirá quem realizará os batismos. Então, qualquer membro poderá ser o dirigente do culto de batismo, sempre que a igreja assim a autorizar. Aprendemos que cada crente precisa pertencer à família cristã e à igreja. Aprendemos também que as necessidades básicas do crente podem ser satisfeitas quando ele é um membro de uma igreja. Aprendemos que é uma igreja e como ela funciona na vida diária e na adoração. Então, isso que eu vou explicar agora é de suma importância. Quando a pessoa toma a decisão, ela vai caminhar, como está caminhando na minha classe, catecúmenos, e será batizado, né, por mim, pastor da igreja, como ministro do evangelho, como também posso direcionar alguém junto à igreja, né, decidir tudo em assembleia, né, para a condução dos batismos. Mas o batismo geralmente é realizado pelo pastor presidente da igreja, pelo pastor da igreja, em que o novo decidido, o novo convertido é cuidado por esta igreja, que já é delegado ao pastor, mas não necessariamente o pastor pode realizar o batismo, ele pode convidar outro pastor, pode estar convidando um irmão para estar ali acompanhando, é também louvável esta ação. Mas geralmente é feito pelo pastor da igreja, que vai ter esse poder outorgado pela igreja. Lembrando que a forma de governo da Igreja Batista, ela é congregacional, então a congregação decide as decisões, então é um governo democrático, em que a congregação é conduzida, como a maioria, né, democraticamente, a decidir o melhor para a comunidade, lembrando sobre a vontade de Deus, tá? Então o pastor ele vai sinalizar, sendo a vontade de Deus, não a sua, e conduzir junto à igreja as melhores decisões a serem tomadas, lembrando que é a igreja que toma a decisão. Tá? Lembrando que também o presidente, de acordo com o nosso estatuto, ele tem uma função ex officio, então tudo que for feito, ele tem que ser participado para, juntamente a congregação, tomar as devidas decisões. Lembrando que a igreja, lógico, toma a sua decisão, mas o pastor, como ex officio, tem uma função de atuar de forma direta e também tem poder de veto, tá ok? Então espero ter abençoado o irmão, a irmã, nessa lição de hoje, lição 6 da nossa revista, em que tratamos sobre uma nova família, a igreja, família abençoada, família que podemos amar, cuidar, ser cuidado e ser amado. Espero que você tenha aprendido muito nessa lição de hoje. Que Deus te abençoe, querido. Um abraço, pastor Renan. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.